Boa noite. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre pedido de prisão e afastamento do mandato de Aécio Neves após novo recurso da defesa. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou a sessão e tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Aécio Neves está afastado do cargo de senador desde o dia 18 de maio, quando surgiram gravações em que ele aparece pedindo propina de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, em troca de favores políticos. Na tarde de hoje, a primeira turma decidiu adiar o julgamento de 2 recursos em que se discute a necessidade da prisão de Aécio e da manutenção do afastamento dele das funções parlamentares. Veja os detalhes na reportagem. As duas questões estavam na pauta da primeira turma nesta terça-feira, mas o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, explicou que antes dos julgamentos precisa decidir individualmente sobre um novo pedido feito pela defesa de Aécio Neves para que o parlamentar seja julgado pelo plenário da Corte. Suspendo o pregão do processo e aguardarei informações do gabinete, porque se há pendência de um agravo, como relator, devo examiná-lo em primeiro lugar. E, se for o caso, implementar o juízo de retratação e deslocar o julgamento desse agravo para o plenário. O advogado de Aécio disse que a Procuradoria-Geral da República já havia solicitado que a prisão do senador fosse decidida em conjunto pelos 11 ministros do STF. O Procurador-Geral da República, quando pediu a prisão do senador Aécio, ele expressamente requereu que esta matéria fosse julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Fachin indefere o pedido de prisão, ele também disse que esta questão deveria ser apreciada pelo Pleno. Pois bem, o Procurador-Geral da República recorreu e pediu que o Pleno apreciasse a matéria. A defesa secundou essa postulação do Ministério Público. O ministro Marco Aurélio não reconheceu que a matéria deveria ser afetada ao Pleno e proferiu uma decisão. Contra esta decisão, nós agravamos. E este agravo agora tem que ser primeiramente apreciado para que se defina a competência do órgão que deverá deliberar sobre a matéria para depois se julgar o mérito do pedido da prisão. Ainda nesta edição, voltaremos com mais informações dos julgamentos da primeira turma. Primeira turma do STF determina prisão domiciliar de Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves. Ana Paula Ergang está de volta ao Jornal da Justiça com as informações. Ana? William, isso mesmo. Por 3-2, os ministros da primeira turma decidiram colocar em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, o primo dele e Menderson Lima, ex-assessor de Zezé Perrella. Veja na reportagem. Menderson Lima foi flagrado transportando dinheiro repassado por Joesley Batista, dono da JBS, destinado ao senador afastado Aécio Neves. Segundo as investigações, um executivo da JBS entregou o dinheiro para Frederico Pacheco, primo de Aécio, que repassou os valores a Menderson. Ele foi preso em 18 de maio, mesmo dia em que a polícia apreendeu 2 sacolas com R$480 mil escondidas em um quarto na casa da sogra de Menderson, em Nova Lima, Minas Gerais. Por 3-2, os ministros decidiram pela prisão domiciliar, mas determinaram que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica. Além disso, Menderson ficará proibido de manter contato com os demais investigados no caso e deverá entregar seus passaportes à Justiça. Observei o contraditório no agravo, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, que reiterou o que lançara anteriormente, quando pedida a prisão preventiva, e que, nesse meio tempo, veio ao protocolo denúncia que está assustada até a turma resolver os incidentes alusivos ao inquérito. E denúncia que ficou estrita ao crime de corrupção. Não se cogitou mais nessa denúncia da lavagem do dinheiro, da constituição e participação em organização criminosa, da obstrução à investigação de organização criminosa.
articulação que serviu de base para o meu antecessor na relatoria, o ministro Luiz Edson Fachin, a implementar a custódia nesse estágio tão embrionário que foi o estágio inicial do próprio inquérito. Aqui nós temos uma questão importantíssima do ponto de vista processual, porque os fundamentos que levaram à decretação da prisão são fundamentos, como Vossa Excelência bem colocou, fundamentos que não mais existem nesse inquérito. Um dos itens era exatamente a substituição para prisão domiciliar. Então, na verdade, as medidas que eu proponho são prisão domiciliar, a fortiori, proibição de manter contatos com os demais investigados, proibição de ausentar-se sem a prévia autorização, eventual tratamento, alguma coisa, a entrega dos passaportes e o monitoramento eletrônico. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Roberto Barroso votaram pela manutenção da prisão. Não há nenhuma dúvida da autoria e da materialidade. Está gravado, está filmado. Todo mundo viu o recebimento do dinheiro. E depois foi gravado o procedimento de ocultação e lavagem do dinheiro. Portanto, não há nenhuma dúvida razoável do que aconteceu aqui, quanto à materialidade e quanto à autoria. E não há dúvida de que o agravante participou pessoalmente desses dois eventos, tanto do recebimento do dinheiro quanto o da lavagem do dinheiro. A soltura dos investigados neste momento criará um obstáculo não recomendável para a elucidação dos gravíssimos crimes contra a administração pública, frente aos quais a sociedade brasileira está sendo desafiada. Ao final do julgamento, os ministros decidiram estender a decisão à irmã de Aécio, Andréa Neves, e ao primo dele, Frederico Pacheco. Os três são investigados junto com o parlamentar por suposta prática de corrupção, organização criminosa e embaraço às investigações. E antes desse julgamento pela primeira turma, o ministro Marco Aurélio negou em decisão monocrática pedido de Andréa Neves para que o processo dela fosse separado do de Aécio e que ela fosse julgada pela Justiça de São Paulo. William. Mais uma vez, obrigado, Ana Paula.